E aí pessoal, tudo bem com vocês? Né, chegamos à segunda semana agora de dezembro, né? E nós vamos continuar dando ênfase na nossa aula, né, de ciências sobre a visão. A gente veio falando aí há alguns dias, né? O primeiro assunto do nosso mês, na semana passada, a gente deu uma introdução do que seria, né, o tema da visão. E aí foi bem interessante, né, as atividades que vocês fizeram, né? Então vamos dar essa continuidade, porque daqui a 2 semanas a gente vai estar dando uma pausa, né? Aí porque vem o Natal, vem o Ano Novo. Espero que vocês possam tomar todos os cuidados aí, né? Com se vocês forem em meio a aglomerações ou alguma coisa, né? Porque a gente sabe que o coronavírus aí está voltando. Então é toda a preocupação, né? Que a gente possa se proteger e nos cuidar nesse final de ano, né? Então, que a gente possa estar seguros, porque ano que vem aí promete muito, se Deus permitir assim, certo? Então, nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai dando essa continuidade. Na aula passada a gente deu a introdução, certo? E aí eu pedi para vocês pesquisarem as partes do nosso olho, né? E alguns de vocês fizeram um desenho, como eu tinha dito, né? E ficou muito legal os desenhos de alguns aí, né? Bem interessante. Gostei bastante dos desenhos de vocês e de tudo como foi bem detalhadozinho ali, certo? Então, hoje a gente vai ver as principais partes do olho humano. Então aqui, ó, o que vocês já pesquisaram, a gente vai dar uma revisão. Você conhece as principais partes do olho humano? Será que eu conheço? Será que você conhece todas? A gente consegue observar o nosso olho, né? O nosso globo ocular, né? Todinho, mas a gente não consegue enxergar internamente dentro para ver quais partes ele tem totalmente, né? Mas a gente sabe que os nossos olhos têm bastante parte, ele é constituído por bastante partes, e essas partes juntas fazem com que o olho funcione perfeitamente, né? Então vocês falaram muito bem de algumas ali na atividade passada, vocês falaram da córnea, da íris, certo? Da pálpebra do olho, certo? Falaram de várias outras partes, né? Como a pupila, o cristalino. E teve uns bem legal aí que colocou os desenhos. Parabéns para vocês, né? Mas hoje a gente vai ver cada uma dessa parte e a função e o que é que cada uma diz, né? Eu tô aqui com o meu celular acompanhando o slide e a gente tem que enxergar, né? O que a gente consegue definir da classificação dos nossos olhos, né? Da parte dos nossos olhos. Então a gente tem um olho bem complexo, né, que apesar de ser pequeno, é cheio de partes que funcionam ali juntas, como a gente já viu na aula passada, e que juntas essas partes fazem com que a gente tenha o sentido da visão, né? O olho é o nosso órgão que dá o sentido para a visão. E aí, para a gente entender melhor como funcionam essas estruturas, né, que compõem o órgão que é tão importante para a nossa visão, né, que tem um complexo muito grande, a gente tem que conferir algumas partes, né? E uma das primeiras partes que a gente vai conferir, certo, é a córnea, certo? Deixa eu ver se deu aqui, ó, olha aí, focou, né? A córnea dos nossos olhos. O nosso olho ele tem uma parte, certo? Tem uma estrutura constituída, certo, de um tecido transparente. E esse tecido transparente que se encontra no nosso olho, ele é chamado de córnea, certo? Ele recobre a parte da frente do olho, certo? Toda a nossa parte da frente do olho, ele tem uma córnea, né? E a função é focalizar a luz. O que faz a gente focar a luz, enxergar aí com foco, é a nossa córnea, certo? Então ele funciona juntamente sobre o íris, né? A íris do nosso olho e a pupila, que a gente vai ver um pouco mais à frente, certo? Então, além de proteger também os nossos olhos contra traumas e algumas contaminações, né? A gente vai ver na aula que vem algumas doenças que acometem o nosso olho, né? O órgão do nosso olho, e que podem prejudicar a nossa visão e fazer com que até a gente perca também a nossa visão, certo? Mas aí a gente vai ver algumas na próxima aula, como a gente pode se prevenir. Mas a córnea, né, ela tá aí por cima da parte do nosso olho, certo? Está protegendo o nosso olho, a nossa visão de algum trauma ou de alguma doença, de algum vírus ou de algum organismo que venha a contaminar, certo, o nosso olho. Principalmente como doenças como, é, vamos dizer assim, que são acometidas por vírus, como agora está fugindo da minha mente o nome da doença, né? Mas se eu lembrar, eu falo aqui, certo, que acomete muitos aí no verão e principalmente na época de carnaval e de festas, né? Que é a conjuntivite, sim, me lembrei, né?
a conjuntivite, que é causada por vírus ou bactérias também, certo? E a nossa córnea ela é responsável por nos proteger dessas certas contaminações, certo? Outra parte bem legal do nosso olho, certo? Da estrutura é a esclera, certo? A esclera, né, também chamada de esclerótica, né? Ela é chamada pela parte branca do olho, certo? Se a nossa córnea ela cobre toda a parte do nosso olho, certo? Da frente, ela é uma camada aí que a gente transparente, que a gente não consegue enxergar direito, mas está aqui cobrindo todo o nosso olho. Nós temos uma parte branca, certo, do nosso olho, ó, que é chamada de esclera, certo? E essa parte branca ela tem função de proteger as partes internas do nosso olho, certo? E além disso, fixar, certo, o nosso olho nos músculos da nossa face. Então, já temos a córnea, né, que faz essa proteção por cima dos nossos olhos e das outras partes internas. Nós temos a esclera, que é essa parte branca, ó, ao redor do globo do nosso olho e que ele protege, certo, algumas partes internas também e ajuda a fixar o nosso olho nos músculos da nossa face, certo? Temos a parte mais conhecida do nosso olho, certo? Que muitos aí comentaram na lição passada, que é a íris, certo? A íris, né? Ela fica entre a parte do olho branca, né? E fica aí com essa coloração que cada um tem diferente, né? Tem uns que tem a parte a íris verde, tem um que tem a íris azul, tem castanho, certo? Escuro, castanho claro, e cada um tem aí a íris diferente. Então a gente tem, certo? A córnea, temos a esclera, que é a parte branca, e temos a íris, que é a parte mais acolorada do nosso olho, certo? Então, ela é localizada aí na nossa atrás da córnea, né? E é exposta à luz fraca, aí ele permite o aumento e tamanho da pupila, certo? Então, é ela que permite o aumento e tamanho da pupila. Então, a pupila eu creio que vocês já conheçam, certo? Porque a pupila é essa parte bem pequenininha no meio do nosso olho, pretinha, certo? Que todos nós temos. E vez ou outra, dependendo da ocasião, ela aumenta e diminui, dependendo do foco da luz que está juntamente, certo? Dos nossos olhos. Quem tem um gato, né, em casa, um gatinho aí, você pode ver que a pupila dele ali é fininha assim, ó, um risco fininho, mas quando ele está ali em alerta ou atento, você vai ver que ela se expande e se abre, em vez de ficar só um risquinho, ela se abre, certo? A nossa também faz isso, né? Faz essa mesma função quando estamos aí em alerta e em atenção. Então ela permite que a gente enxergue várias variações de luminosidade, certo? É ela que dá aquele foco e faz com que a gente enxergue a luminosidade diferente que está ao nosso redor. Beleza, pessoal? Temos aqui mais algumas partes ainda. Ó. Temos uma parte bem interessante que não pode ficar de fora, que é a parte que a gente tem nomeia como cristalino. Ó, a gente já viu córnea, a gente já viu além da córnea, a gente viu a pupila, a gente viu a íris e a esclera e agora o cristalino, né? O cristalino é uma camada gelatinosa, né, que fica no nosso olho, logo atrás da pupila, certo? Então a nossa pupila está bem aqui no meio do olho, certo? Essa bolinha preta, e por trás dela tem o cristalino, que é uma parte gelatinosa, certo? Que ela focaliza nas imagens para a nossa retina. Então, depois dos 40 anos, uma coisa interessante do cristalino é que depois dos 40 anos, essa estrutura perde um pouco de flexibilidade, né? Aí dá origem à presbiópia, também conhecida como vista cansada, que muitos jovens hoje em dia, né, têm essa falha aí no cristalino e faz com que jovens de hoje, de tanto uso de celular e a luminosidade no olho, faz com que fiquem com a vista cansada e estejam usando óculos. Então, isso tudo se dá por quê? Porque aquela parte gelatinosa que fica por trás da pupila, chamada de cristalino, ela se desgasta com o tempo, né? E vem aquela vista cansada, vista embaçada, preguiçosa, que muitos hoje jovens, infelizmente, está tendo, certo? Temos ainda mais duas partes, né? Mais três partes em que a gente vai ver aqui para encerrar nossa aula de hoje, para irmos para nossa atividade, né? A gente tem, certo? Outra parte aí bem conhecida do nosso olho, que é a retina, certo? A retina é a estrutura onde se formam o quê? As imagens quando estamos vendo. A retina é uma das partes mais importantes do nosso olho aí, certo? Juntamente com a pupila e a córnea. Por quê? Porque ela ajuda a gente ver, certo, a imagem formada. Se eu consigo ver agora a minha aula aí, se a gente está conseguindo ver a nossa aula
toda formadinha aí, é porque, certo? A nossa retina, ela está nos dando essa capacidade de enxergar os formatos das coisas, certo? Então ela faz parte aí do tecido nervoso, né? Que faz com que a gente enxergue e nos dê as sensações através da visão. Então, antes da gente acabar, temos mais duas partes, certo? Que é o nervo óptico, que fica bem internamente no nosso olho, certo? O nervo óptico, ele é responsável por fazer a ligação do olho ao cérebro. Então, a retina ali verifica a imagem, certo? E passa para o nervo óptico, né? Que vai levar para o nosso cérebro essa informação através do sistema nervoso. E aí a gente vai ter devidas sensações através da nossa visão, do nosso sentido da visão. Certo, pessoal? Então, para encerrarmos, né, a nossa aula de hoje, tem outra parte bem interessante, que é o que faz a gente chorar, né? Seja de alegria ou de tristeza, que é a glândula lacrimal, certo? A glândula lacrimal, certo? Então, ela ficou assim conhecida por glândula lacrimal porque ela faz com que a lágrima saia, né? E ela fica bem situada internamente da nossa pálpebra, né? E faz com que a gente fique com o olho umedecido. A nossa glândula lacrimal, ela não tem apenas a função de fazer a gente chorar, né? De cair as lágrimas na hora da alegria ou da tristeza, mas sim de manter os nossos olhos umedecidos para que eles não fiquem secos, né? Que é outro problema que muitas pessoas sofrem, que é olho seco e acaba arranhando o olho, né? Fica coçando bastante e bastante vermelho, porque não tem as glândulas lacrimal funcionando ali de uma forma correta. Então, pessoal, além dela proteger, né, de algumas substâncias que, como cisco, que cai no nosso olho enche de lágrimas para tentar jogar para fora essa substância. Então, pessoal, a gente já viu aqui hoje, nessas partes da estrutura do nosso olho, a córnea, a esclera, a íris, a pupila, o cristalino, a retina, o nervo óptico e a glândula lacrimal, certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes que formam, né, 8 estruturas aí que formam parte do nosso olho para que a gente possa enxergar tudo certinho, né? Até chegar a nossa função nervosa, né, para a gente passar a visão para o comando, né, para o nosso cérebro do que a gente está vendo, do que a gente está enxergando, né? E tudo isso funciona coordenado junto para não dar nenhum defeito aí na visão da gente, certo? Mas a gente sabe que tem doenças, tem enfermidades, tem contaminações que afetam os nossos olhos. E isso a gente vai ver na nossa próxima aula de ciências, né? Que são as doenças que afetam a nossa visão e afetam o nosso órgão, que é o olho, né? Que é tão importante para a gente enxergar as coisas na nossa vida, enxergar a vida, né? Então, pessoal, na nossa atividade de hoje, na atividade passada, a gente fez aí no caderno as partes do olho, né? Vocês escreveram todas as partes separadinho, certo? Alguns ficou faltando uma ou duas partes ali, mas escreveu boa parte das partes do olho, né? Da estrutura dele. E na nossa aula de hoje, né, teve uns que fizeram desenho, né, só lembrando também, fizeram o desenho, puxaram lá, como eu disse, a setinha e colocaram. Então, na nossa aula de hoje, o que é que vocês vão fazer? Volta aí nessa atividade passada, da semana passada, onde está separado ali todas as partezinhas, seja em desenho, com a setinha, ou seja, somente ali um abaixo do outro, um do lado do outro. E você vai fazer o quê? Você vai escolher duas partes, duas estruturas, certo? Do nosso olho. A gente viu aqui 8 partes. Aí você vai escolher somente duas e vai falar sobre ela. Exemplo, como assim, professor? Eu escolhi a córnea e escolhi a íris, certo? Aí você coloca lá, córnea, fala sobre ela. Qual é a função dela, onde ela se encontra. Aí íris, qual é a função dela, onde ela se encontra, certo? Você vai escolher duas dessas 8 aí que tem e escrever ali a função dela e como ela funciona, certo? Então espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, né, dessa estrutura da divisão aí das partes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim no privado, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, certo? Espero que a aula tenha sido boa e vamos aí fazer a nossa atividade, certo? Escolha duas partes aí do olho, duas estruturas, né, do olho e descreva sobre ela, qual a função dela, como é que ela funciona. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço aí para vocês e boa atividade. Estarei aguardando vocês aí no privado, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima aula, viu? Na próxima quarta-feira.